O presidente Jair Bolsonaro chegou agora há pouco, às 3h15 da tarde, na cidade de Eldorado, no interior de São Paulo, para acompanhar o velório da mãe dele, a Dona Olinda, que morreu na madrugada dessa sexta-feira. Dona Olinda Bonturi Bolsonaro tinha 94 anos de idade. Ela estava internada desde segunda-feira, dia 17, em um hospital ali da cidade próxima de Registro. O presidente interrompeu a viagem oficial, que ele estava no Suriname e iria também à Guiana, mas retornou após saber da morte da mãe. No final da manhã de hoje, esse é o destaque daí também, os presidenciáveis Sérgio Moro, Ciro Gomes e João Dória usaram as redes sociais deles para prestar condolências ao presidente da República, Jair Bolsonaro, pela morte da mãe do presidente. Os dois primeiros ressaltaram que as divergências políticas existentes entre eles e Bolsonaro, mas destacaram que a dor humana é maior que barreiras criadas por outras razões. Eu vou abrir aspas aqui. Divergências profundas não podem ser maiores do que o respeito pela dor humana. Meus sentimentos ao presidente da República pela perda da mãe, foi o que escreveu o ex-juiz Sérgio Moro. Ciro desejou os pêsames a Bolsonaro pela perda da mãe e por maior que sejam as divergências, há momentos que superam essa barreira, foi o que disse Ciro Gomes. E aí o governador de São Paulo se direcionou à família do presidente Bolsonaro. Abro aspas para ele aqui. Os meus sentimentos à família Bolsonaro pelo falecimento da Dona Olinda. A perda da mãe ou da avó é sempre uma dor irreparável. Que ela descanse em paz e Deus conforte familiares e amigos. Eu acho que o momento é esse, né, Ângelo Rigon? Bom, né? Civilidade, sinal de civilidade, que é meio incomum ultimamente. Francês. Eu, por outro lado, vi uma publicação onde a pessoa deplora e casca o cacete no presidente porque ele não disse nada sobre a morte da cantora. Fosse só a cantora, não, mas não é. Não, nesse caso, desde que ele sentou naquela cadeira, várias pessoas faleceram e não manifestou um pesado. Não, gente, da mãe, os caras estão falando mal porque não. Mas ele escreveu 3 linhas da questão da mãe também. Eu acho que nesses aspectos aí eu não jogo pedra nem pra lá e nem pra cá. Eu acho que o que os 3 pré-candidatos fizeram aqui com ele foi de extrema civilidade. No momento que a gente tá vivendo de agressões mútuas, você parar o jogo, separar o jogo como o Pelé parou a guerra lá, eu acho que é isso que aconteceu. No caso desse, eu acho normal, né? Exatamente, São pessoas, todos brigamos, todos somos brasileiros e todos continuaremos aqui. Ninguém pode sair queimando o barco atrás, não. É porque não dá pra tratar como inimigo, tem que tratar como adversário político só. Emerson Celestino. Família é sagrada. Se politiza até a morte da mãe do presidente, né? E aí levanta celebres que ele não deu condolência para outros mortos. Meu Deus, até quando, né? Aí tem um anônimo aqui no chat aqui falando besteira. Falou de manhã, tá falando agora à tarde também. E quando elogia Emerson, deixa eu falar pra você. Que... o pessoal do chat, já vou deixar claro isso aqui. O pessoal do chat se manifesta como quer. Sim, e a gente se manifestam como querem. Deixem eles lá. Disso. Eles têm liberdade para se manifestar. O espaço aqui é democrático para quem quer que seja. Já houve agressão de todos os lados aqui nesse chat e eu nunca falei disso. Então, os nossos ouvintes têm toda a liberdade. Essa polarização que tem na bancada e essa... Graças a Deus que a liderança política, que são esses 3 aqui, e o próprio presidente Bolsonaro, eles têm que se tocar disso. Então, graças a Deus estão se tocando. A morte da mãe do presidente Bolsonaro devia ser a manchete e não as condolências de 3 presidenciáveis. Não. Na minha opinião. Esse programa, então tá. Não, peraí. Eu vou responder agora. Esse programa é um programa político. Um programa que a gente trata de política. Quando eu tenho a morte de um presidente da República e os 3 principais adversários dele, né? Porque o Lula não vi manifestação, até procurei, não vi manifestação. Tá? E eu vejo 3 dos principais adversários dele, dos 4 principais, 3 se manifestarem, é pauta política, sim. E eu vou tratar, sim. E eu vou trazer como pauta, sim. E eu acho que isso é uma manchete. Porque é disso que a gente trata aqui, de política e de cotidiano. As pessoas precisam entender. Eles não são inimigos, eles são adversários. E quando as pessoas se portam assim, estão dentro daquilo que a gente chama de humanidade. Tá certo? Isso tem que ficar claro para todo mundo. Então, o ouvinte se manifesta como quer e, nesse caso aqui, entendi como política e como importante e por isso está na pauta. Aqui, Tuílio Taguchi. O amor de mãe, eu acho que é a coisa mais próxima que a gente tem do sentimento cristão para com Deus. Eu tive uma relação muito intensa com a minha mãe, até porque sou filho de pais separados, né? E eu não me lembro
não me lembro, Paulo, durante o velório da minha mãe, das pessoas que estiveram lá. Eu já tinha quase 50 anos, eu chorei o dia inteiro, né? Então é um momento especial, particular de cada um, que é até uma agressão gratuita cobrar-se outra coisa a não ser velar, né, a sua genitora. Inclusive é o que eu achei aqui da fala do Dória, que é um cara que está sempre espetando o presidente. Ele fala da mãe e da avó, é sempre uma dor irreparável. É isso que você está dizendo. E isso é natural, é o ser humano. Ou estamos errados, Francês? Existe antagonismo político de ideias, de ideologias, existe o ódio puro, né? Se alguém não se manifesta é porque tem ódio e está passando das fronteiras do que é esperado das pessoas que vivem em comunidade. Então, parabéns para o pessoal que fez o que deveria fazer. Paulo Vidigal. Eu vou ver como você fez esses dias. Tweet, né? Como se fosse rápido. A matéria o título é as condolências que esses candidatos deram ao presidente, certo? Uma demonstração de civilidade, ponto. De adversários políticos. Civilidade essa que não tem como não trazer à tona que o próprio presidente não teve com mais de 600 e poucas mil pessoas quando estavam mortas, quando disse que não era coveiro, entre outras palavras, e quando disse que todo mundo ia morrer um dia. É o meu sentimento dessa família. Pois é, falou quem dizia que não devia politizar os debates. É impressionante isso, eu lamento. Mas ele não falou nenhuma mentira. Eu falei, Ele não falou nenhuma mentira. Do que ele não lamentou? Por isso que eu estou falando, por isso que eu falei. Não, ele não que falou o presidente não lamentou a morte de 600 mil exatamente, ele não lamentou. Tem diversas declarações, eu posso mandar link para você. Mas é tão negócio, é como eu te falei, é um momento de civilidade que está cada vez mais incomum no país. Rigon, isso é pauta de programa. Dizer que o presidente não lamentou a morte de 600 mil pessoas não é verdade. Eu não falei isso, eu falei outra coisa. Eu falei que ele falou que não era coveiro em determinado momento, quando tinha muita gente morta. Eu vi algumas entrevistas dele. Falei o que ele repercutiu falando, também. Eu lamento pelas mortes, mas eu vi isso, eu li. Ele fez isso. Ele falou isso. Não, mas ele fez isso. Ele fez isso. Ele até falou isso, sim. Mas ele pois é, declarações fora de contexto até levam a interpretações erradas. É igual dizer que todo mundo que nasce em Pelotas é viado. Não, professor, não é essa a questão. Não é essa a questão. A questão é assim, ele realmente falou isso, não estava fora de contexto. Alguém o questionou sobre as mortes e ele falou isso. Então estava no contexto da pandemia. Mas ele sim falou que ele prestava condolências às famílias. Isso ele também fez. Tem entrevista... Mais de 300 mil mortes ele poderia... Você viu, Paulo, como a dor do presidente foi abafada pela manchete? Não tem nada disso, Emerson. Estamos falando aqui por causa dos presidentes. Se o Lula tivesse dado condolências, então... Nossa Senhora. A questão que chama atenção, até que digamos assim, uma questão que perpassa as nossas discussões, inclusive, né? Eu acho assim que esse discurso de que estão politizando é um disfarce daqueles que estão politizando, né? Porque todo mundo politiza, mas diz que não. Todo mundo critica os outros dizendo que eu tenho bom senso. Olha, isso é o suprassumo da arrogância, né? Então temos aí uma questão, é um fato, o falecimento da mãe do presidente. Eu acho que todos aqueles que amam o outro, né, que tem amor ao ser humano, fica em situação de condolência, né? Ou seja, do outro lado, tem muita gente que quando o presidente foi internado, até aqui de Maringá, a mulher do prefeito, quando o presidente estava internado e o Olavo de Carvalho também, fez um auê, né, dizendo que o diabo estava buscando os seus filhos, né? Não, morte, é perda. Eu acho que mesmo que o falecido seja um delinquente perigoso, como, sei lá, Fernandinho Beiramar, a gente não deve comemorar tendo em vista que, não por ele, mas pelos seus familiares, pelos seus filhos, pelos sobrinhos, por aquelas pessoas que o amam, por pior que seja, né? Por pior que seja um delinquente, a mãe dele gosta dele. Então a gente tem que ter respeito por aqueles que sofrem com a dor. É isso. Os presidenciáveis fizeram corretamente o que todo cidadão civilizado deve fazer diante da morte.